Muito se fala na internet sobre inventários, mas sobre o processo administrativo e o pagamento do imposto ITCMD, ITD ou ITCD, seja lá como você chama no seu estado, muita gente corre desse assunto. É ou não é? Muito provavelmente foi assim que você chegou aqui. Você está procurando informação sobre esse imposto e não tem nada por aí, informações desencontradas, ou quando tem um pinguinho de informação, você percebe que ela não tem confiabilidade. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no pagamento e recolhimento do ITCMD, como eu chamo aqui no meu estado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse processo administrativo e sobre o pagamento do imposto. Vou passar um pouco da minha experiência para você aí de fiscalização de, com certeza, já na casa de milhares de processos, o que a gente vê acontecendo e o que você precisa saber. Se eu, aqui, ó, eu tenho pouco tempo para te passar uma informação e eu vou respeitando o seu tempo, partir do mais importante para o menos importante. Esse vídeo que você vê hoje vale dinheiro do seu cliente, eventualmente até seu, tá? Mas vale muito dinheiro do seu cliente e vale muito, muito do seu tempo, tá? O que acontece, pessoal? O ITCMD, TCD ou ITD, eu vou chamar de ITCMD daqui para frente, tá? Ele é um imposto novo, então ele é pouco discutido, pouco maturado, há uma ausência de normas gerais relacionadas a esse imposto e a gente tem uma grande confusão em relação a ele. E muito por isso, os colegas que operam nessa área evitam pisar aqui, tá? Mas aqui você vai encontrar informação de qualidade e eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, né? Aí fala, né, a boa é que só tem uma ruim. Não, não é isso. A boa é o seguinte, aqui eu prometo, né, eu garanto para vocês que eu vou ser o mais honesto possível, inclusive para te dar notícias ruins, tá? E a ruim é o seguinte, essa honestidade muitas vezes vai me levar a te passar uma solução que você vai ter que, vai ter que encontrar, tá? Porque o que acontece por aí é o seguinte, colegas no afã de passar por meio de um vídeo só, por meio de um conteúdo curto, regras gerais, estão falando muita besteira por aí, tá? Eu já vi, não vou citar nome, não é o objetivo desse vídeo de forma alguma, mas cuidado, tá? Cuidado quando você escuta assim, ah, tal, não sei o que, é assim porque aqui, tal, no estado tal. Opa, calma. Há muitas e muitas diferenças, isso é algo que a gente aprende, vai aprendendo todos os dias, convivendo com alunos de estados diferentes, São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Às vezes, situações que a gente tinha na nossa cabeça como intuitivas, não estou falando de má intenção de quem está passando a informação incorreta, tá? É desconhecimento mesmo. Às vezes você não, é assim que funciona, né? Funciona em todo. Opa, e você vai ver no estado X, no estado Y, é totalmente diferente, tá? Sem mais conversinhas, vamos direto ao ponto, tá? Primeira coisa que eu preciso que você acredite, tá? E isso é para o seu benefício, não é para o meu, tá? Isso é para o seu benefício. Você precisa respeitar o processo administrativo, tá? E eu não estou falando aqui de puxar brasa, de nada disso. Eu estou falando pelo seguinte, porque eu já vi processo administrativo durar mais do que o judicial, tá? Porque o advogado vai fazendo assim, ó, vai levando assim, ó, vai levando assim. Ah, não, é o judicial que importa. Tá, ele vai ficando travado no processo administrativo, o judicial termina e ele continua dando cabeçada no processo administrativo. Então, eu falo para vocês respeitarem o processo administrativo não no sentido de ter medo, de nada disso. No sentido de, assim como o processo judicial, se você encarar o processo administrativo de orelhada, você vai ter muita dor de cabeça. Você não conhece aí vários e vários casos que você pode me dizer de um processo que poderia ser muito simples se o colega tivesse determinados conhecimentos? O processo administrativo é absolutamente da mesma forma. Se você entra no processo administrativo sem ter determinados conhecimentos, você vai penar e vai penar muito, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte: desvincule na sua cabeça desde já o processo administrativo do procedimento escolhido para formalização do inventário. Eu estou falando do procedimento porque a gente pode estar falando do extrajudicial ou do judicial, e dentro do judicial suas variações. Eu estou falando para você desvincular, não é porque uma coisa não está relacionada com a outra, não. Você tem uma correlação entre uma coisa e outra. Só que você tem que desvincular porque só eventualmente estarão relacionadas. Você tem situações em que um depende do outro, e situações em que
eles não se cruzam no mesmo ponto. Então você tem que colocar na sua cabeça que são situações diferentes, tá? Vou te dar um exemplo. No estado de Minas, tem uma situação peculiar que talvez tenha aí no seu estado, que não acontece aqui no estado de São Paulo, que é, antes de pensar em qualquer tipo de procedimento, você pode chegar lá, fazer a declaração do imposto e pagar. Olha aí. No estado de São Paulo, em tese você até pode, mas você vai ter que inserir dados inexistentes no sistema. Então, assim, desvincule na sua cabeça, desde já, tá? Vamos agora entrar em algumas situações que, claro, não vou conseguir esgotar o tema aqui com vocês, tá? Não vou conseguir, isso aí não por acaso. Lá no nosso curso, nós temos um curso aqui embaixo, você pode conhecer ele, nós temos um curso em que tem um módulo inteiro comigo para a gente falar sobre TCMD e sobre as peculiaridades do processo administrativo, tá? Um módulo inteiro. Então, não tem como eu abordar aqui tudo com você no encontro, mas eu vou te dar excelentes guias, um ótimo mapa para você pelo menos chegar e falar assim, aqui eu não posso pisar. Eu vou fazer a comparação do seguinte com você. O ITCMD, a legislação tributária, né, o ITCMD, quando eu me refiro ao ITCMD, eu me refiro basicamente à legislação tributária e o sistema declaratório, são coisas que andam uma junto com a outra. É um campo minado. É um campo minado. Só que existe um mapa por aí. Existe um mapa. Você olha o mapa e anda nesse campo minado, são e salvo. Tá? Se você entra no campo minado sem saber onde você pisa, uma hora você vai se dar mal. Isso é o ITCMD, tá? Lá no nosso Instagram, onde a gente, diariamente a gente conversa sobre imposto, sobre o imposto, sobre a Ana, não sei qual o nível de intimidade com a gente você já tem. A Ana é comigo, minha sócia, a gente é professor no treinamento, ela aborda essa parte mais do advogado. E o que eu digo, sem querer ofender quem faz isso, o Google é uma ótima ferramenta. Tá? O inventário ele não é um tema para ser resolvido com base em pesquisas de Google. Não é. Tá? Não é que eu conheço, né, muito da realidade do advogado e sei que muitas vezes você precisa, opa, essa ação aqui não tem muita experiência, mas tem que aceitar. Vamos lá, os boletos estão chegando. Beleza, faz parte, não estou criticando você por isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem ações que dá para você levar assim, o inventário não é uma delas. Tá? Eu vejo isso e vejo todos os dias colegas fazendo muita besteira, perdendo tempo, perdendo dinheiro. Tá? Vamos entrar então nesse campo minado, que é o nosso TCMD, e eu vou começar a te dar esse mapa. Primeira coisa que nós temos que discutir aqui quando a gente fala de imposto estamos falando de recolhimento, de dinheiro, né? Então, temos que falar sobre base de cálculo. Quando você pega uma declaração para preencher aí no site do órgão fazendário do seu estado, e aqui eu já abro um parêntese, você está me vendo no computador, não conhece esse site ainda? Coloca aí, ITCMD, estado tal, sistema ITCMD, estado tal, declaração ITCMD, estado tal. Coloca aí, vai conhecendo, vai ganhando intimidade. Quando você entra lá, você tem que saber os valores que você vai declarar. E qual o maior guia para esses valores? A lei do seu estado. O processo administrativo, ele é conduzido em regra, né, a gente está falando de ITCMD, por um fiscal. E o grau de autonomia do fiscal ele é infinitamente menor do que o do juiz. Então, os colegas advogados, eu percebo o seguinte, o colega, às vezes, ele está no processo administrativo achando que o fiscal pode, eventualmente, aceitar determinadas situações e o fiscal não aceita, e o colega acha que o fiscal é muito criterioso. Não, o fiscal, o nível de autonomia dele ele é muito menor em relação ao juiz. Então, ele tem que cobrar determinadas documentações, ele tem que cobrar determinados parâmetros, ainda que, eventualmente, ele ache que, cara, nossa, olha isso aqui, esse exagero. É a função dele cumprir o que está na lei. Tá? Cumprir estritamente o que está na lei. Então, conheça a lei do seu estado. E aqui eu estou te dando um ponto da lei extremamente importante. Tem leis de TCMD aí que você acha tem 30 artigos. Lê os 30 artigos, poxa, é tão pouco tempo para um assunto tão importante. Não tem tempo? Beleza, a lei é grande. Dá uma olhada em base de cálculo. O inventário que você pegou aí tem o quê? Grande parte dos inventários tem uma conta corrente, um carro e um imóvel. E aí o que você precisa ver aí no seu estado, na base de cálculo? Vê lá, procura lá na lei, base de cálculo. A lei é grande, segura Ctrl aí no seu teclado e aperta F. E escreve imóvel, imóveis e vai vendo as ocorrências. O que o seu
a lei do seu estado fala sobre base de cálculo de bens imóveis urbanos, bens imóveis rurais, automóvel, muito provavelmente vai fazer referência à tabela FIP. No caso do imóvel urbano, muito provavelmente você vai ter uma referência aí ao IPTU como valor mínimo, entende? Então, assim, é, tateie a lei, tá? Tateie a lei para você ver o que, que tem lá. Porque depois o colega vai, faz o processo, acha que está economizando tempo não vendo a lei e fica indo e voltando a notificação, indo e voltando a notificação. Então acredite, você vai estar economizando muito tempo fazendo isso, tá? Base de cálculo é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. O segundo ponto é a alíquota aplicável. O ITCMD é um imposto recente, então você tem vários estados aí que você tem algumas mudanças legislativas igualmente recentes. Então você tem que pegar aí o óbito, né, autor da herança. Autor da herança, qual é a data do fato gerador? Data da certidão de óbito. Qual a data da certidão de óbito? Qual era a lei vigente à época? Aí você vai chegar na alíquota aplicável e eventuais, né, outras, até mesmo a base de cálculo a gente vai ter que fazer essa referência, tá? Mas sempre veja isso. Fato gerador ocorreu em qual momento? Que dia? Qual era a lei vigente naquele momento, tá? Então, muita atenção nisso. Como eu falei, ó, a gente ainda está aqui no meio do raciocínio, já tem muita coisa interessante para colocar para vocês. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg do que a gente tem dentro do nosso treinamento. Aqui embaixo, na descrição, você vai poder conhecer detalhes dele. E fica aí o convite para você que quer atingir um outro patamar dentro desse tipo de conhecimento e, muito provavelmente, caso você não tenha uma área de especialidade na advocacia, você está deixando de investir no ativo que é o seu nome. Então, fica o convite para você ser especialista e mudar a sua advocacia de patamar também. O que acontece? Eu falei aqui agora há pouco que o fiscal ele tem muito menos autonomia do que o juiz, tá? E não estou aqui, não me entendo, não quero levantar discussão, o que está certo, o que está errado, nada disso. Estou trazendo fatos, tá? Como nós aprendemos lá quando estudamos o CTN, né, o Código Tributário Nacional, a atividade de fiscalização ela é plenamente vinculada. Plenamente vinculada significa que o fiscal ele tem que pegar a situação, olhar para a lei e não tem jogo. É assim, ó, é 5 de um lado, 5 do outro, então encaixou. Plenamente vinculado. É 4 de um lado, opa, não encaixa. Aqui, ó, o formato é diferente, não encaixa. Então, isso aqui serve para absolutamente tudo. Onde é que eu quero chegar? Eu já falei de base de cálculo, já falei de alíquota. Já falei lá no começo de, o fiscal, se o fiscal acha justo, se não acha. Não adianta colocar no processo administrativo. Às vezes a gente vê o advogado gastando lá um tempo. Não, é que isso, é que não é justo, é que isso e aquilo. O fiscal, ele não tem competência para apreciar esse tipo de situação. Tá? O juiz, né, às vezes, né, e eu não estou criticando ninguém, tá? Às vezes, né, você vai lá, faz um bom peticionamento, consegue convencer o juiz, bater no coração dele, você consegue uma decisão a seu favor improvável. Na fiscalização isso não vai acontecer, só vai acontecer por erro. O fiscal não viu alguma coisa, passou batido, foi juntado um despacho errado. Na fiscalização é assim que funciona, tá? Então, entendam a natureza do processo administrativo, que vocês vão economizar muito tempo, tá? Mas onde eu quero chegar nesse ponto do raciocínio? Lista de documentação. Os colegas advogados têm muitos, né, a grande maioria tem uma mania de juntar a documentação no processo administrativo, tirar daqui, ó, da cabeça do colega advogado. E não é assim que funciona, tá? Aí você deve estar pensando, é o fiscal que manda. Não, também não é o fiscal que manda. O fiscal ele é obrigado a passar por uma lista de documentação para poder analisar uma determinada situação. A esmagadora maioria dos casos vai ser assim. Tá? Você vai ter lá, por exemplo, você vai ter um ato normativo aí no seu estado, infralegal, que ele vai dizer assim, o fiscal, não vai falar nessas letras, né? Mas né, quando for analisado para análise do imóvel urbano, do bem imóvel urbano, deverá ser apresentado matrícula atualizada, certidão de IPTU da prefeitura, pá. Se você deixar de juntar um daqueles, eventualmente poderia até ser possível analisar aquela situação, porque às vezes a informação não está ali, mas está num outro lugar. Mas você entende que por imposição legal o fiscal precisa te notificar? Eu preciso que você entenda isso, tá? Porque o que acontece?
como essa triagem ela é levada muito a sério, muitas vezes essa verificação ela acontece num caráter preliminar e você recebe a notificação, pode até estar assinada pelo fiscal, mas o fiscal nem bateu o olho naquilo ali. Sabe por quê? Porque alguém pegou aquele processo, pegou e falou assim, opa, deixa eu ver se a documentação está aqui. Faltou tal e tal documentação. Prepara uma notificação e fala assim, ó, fulano, assina aí, ó, tá faltando tal e tal documentação. O fiscal vai lá, assina e notifica. Então, assim, entendam a importância de... Estou falando da natureza do processo administrativo desde o começo, para você entender. E isso inclui, como eu coloquei aqui, a falta de autonomia do fiscal para eventualmente se emocionar com um peticionamento bonito. Isso inclui também você ter conhecimento desses aspectos que vinculam o fiscal. Eventualmente vinculam até a própria análise. Tá? Então, invista um tempo procurando isso aí. Tá? Ato normativo, onde é que está? Tal. Às vezes você entra lá na lei, aí você vê lá a base de cálculo de imóvel urbano, aí você tem um linkzinho ali do lado, falando ali de uma portaria, alguma coisa nesse sentido. Você clica ali, as respostas já estão lá, você vai para uma lista, tem que juntar isso, isso, isso. Vocês não têm noção do tempo que vocês estariam economizando fazendo isso, tá? E aqui, dentro dessa mesma ideia, né? Entender o seguinte, vamos lá. Existe um caráter, né, muito litigioso em grande parte dos colegas advogados. E a primeira coisa que eu falo, se você que está aí do outro lado vê o processo administrativo como algo litigioso, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte, o fiscal não ganha um centavo a mais para te multar ou para aprovar o seu processo de primeira. Isso significa que ele quer aprovar o seu processo de primeira, e não aprova porque você não está dando oportunidade. É cruel assim. Se você não der oportunidade para o fiscal aprovar o seu processo de primeira, ele não vai poder fazer. Ele está torcendo para você acertar de primeira. Porque eu abro aqui a minha mesa de trabalho virtual e aí não existe nada mais penoso do que você analisa o processo uma vez, aí vem esse processo de novo, aí você notifica. Aí você analisa de novo, notifica de novo, aí notifica de novo, de novo. E aquilo não acaba nunca. Sabe por que não acaba nunca? Porque o advogado não está permitindo que acabe. E vamos ser justos, tem processo que eu abro aqui, abriu, o advogado apresentou toda a documentação, pagamento do imposto, base de cálculo correta, tudo bonitinho. Sabe o que acontece? É aprovado de primeiro. Onde eu quero chegar? Vocês têm o potencial de se antecipar ao fiscal. Se antecipar não no sentido de... Lembra do caráter litigioso que eu falei? O fiscal, ele não está querendo brigar com você. O fiscal está torcendo, está cruzando os dedos para você acertar tudo de primeiro. E você tem o potencial de... Cara, quais os critérios que o fiscal vai usar? Não são da cabeça dele. Tá aí na lei, tá no decreto, tá aí regulamento do ITCMD, tá em portarias, tá tudo aí, tá? O fiscal ele não pode atuar dessa maneira, tirar coisas da cabeça. Não pode mesmo, tá? Eu não não vou botar minha mão no fogo aqui, profissionais de qualidade, de alta qualidade, de baixíssima qualidade tem em todo lugar, tá? Eu estou dizendo aqui, a atuação correta do fiscal, ele não pode tirar nada da cabeça dele. Tudo é baseado em algum ato normativo, seja ele legal ou infralegal. Então, tenham isso na cabeça de vocês. Esqueçam o litígio com o fiscal. O fiscal está torcendo por vocês no processo administrativo, acredite. Se antecipe ao fiscal. O que o fiscal vai me cobrar? Qual base o fiscal vai me cobrar? Ele vai cobrar isso, isso, isso. Pô, então vamos me antecipar. Ele vai cobrar qual documento para fazer tal e tal análise? Opa, vou me antecipar, vou botar aqui documentação, papá, não sei o quê, não vai precisar me notificar. O fiscal tá doido para bater o olho no seu processo administrativo e aprovar ele de primeira, tá? Pessoal, essas são algumas ideias relacionadas ao processo administrativo que cabem no nosso encontro de hoje. Eu convido vocês aqui, como eu falei embaixo, para conhecer o nosso treinamento. Hoje eu falo com muita tranquilidade, o melhor treinamento voltado para a prática de inventários no país. O único treinamento do país em que você tem contato com pessoas que lidam com todo o percurso do inventário. Porque nos outros treinamentos aí, com todo respeito aos colegas, você vai encontrar advogados, é uma parte extremamente importante do processo, sem dúvida. O único que você consegue conviver com o advogado e com o fiscal do imposto é aqui, tá? E dentro do nosso treinamento, a gente tem um módulo exclusivo
específico para a gente conversar sobre o processo administrativo e o recolhimento do imposto, base de cálculo, tudo o que vocês imaginam e o que também não imaginam, que é fundamental para a atuação do colega na área de inventários. Não tem gravação de horas aula para a gente dizer que tem um monte de aula. Não, não tem isso. Toda e qualquer aula é pensada com carinho e gravada única e exclusivamente se a gente entender que aquilo ali é necessário para a sua atuação nesse ramo, tá? Então, se você quer começar amanhã, quer começar hoje, aqui embaixo você pode conhecer o nosso treinamento, tá? Fica aí o nosso convite para que você conheça. Temos como ponto forte esse diferencial em relação aos demais cursos. Não vai encontrar por aí, tá? E como eu falei para vocês no começo, a questão do ITCMD ela é muito acidentada, então é natural que os colegas corram, e aqui no nosso curso é o único lugar onde você pode ganhar segurança para atuar no ITCMD. Você não vai ganhar uma noção do ITCMD, você vai ganhar segurança para, opa, é isso que eu faço, tá? Aqui, logo depois desse vídeo, deve estar aparecendo aqui em algum lugar na tela. Interessante que você saiba também sobre a base de cálculo de imóvel urbano, tá? Tem aí alguns casos que tem discussão, outros que não tem. É interessante que você saiba disso. É muito improvável, né, que você pegue um inventário aí que não tenha absolutamente nenhum bem imóvel. Então, fica o convite aqui para que você acompanhe esse conteúdo nosso também. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e até a próxima oportunidade.